Olá, um prazer estar com você em nosso trabalho, o Mundo das Coisas e eu. Hoje, do Mundo das Coisas, nós vamos falar de algo muito importante, um tema que vai falar sobre o templo, lugar precioso, maravilhoso, da qual ali nós saímos dos nossos lares para encontrar com o Criador do céu, da terra e do mar, o nosso Deus único, poderoso e maravilhoso. Antes de começarmos a mensagem, peço a você, por favor, inscreva-se no nosso canal, divulgue nosso conteúdo e dá um like, né? É um prazer e agradecemos, tá bom? Bem, vamos entrar em nosso assunto. Hoje nós vamos falar do templo e para este tema nós temos um assunto muito importante que é em Mateus 24, verso 2, verso 1 e verso 2, que diz assim as escrituras. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha o que nós vemos aqui. Mas antes de entrarmos neste assunto, nós vamos observar nas Escrituras que em todo o tempo, desde o princípio, lá no princípio, quando o Senhor Deus criou o mundo, o homem já tinha um hábito de fazer o quê? De sair das suas localidades, das suas atividades e buscar ao Senhor, o Senhor nosso Deus, para poder ali conversar com Ele, alegrar com Ele, pedir instrução dEle. Muitas vezes o dia, porque a vida na terra é assim, tem dia que você amanhece harmônico, tem dia que você amanhece meio pesado, né? O espírito parece que está meio abatido, né? E nós precisamos do poder do nosso Deus, da alegria e harmonia através do Espírito Santo, para que Ele enche nós de uma visão linda e bela da vida da qual o Senhor Deus nos dá. E isso acontecia no Jardim do Éden, na viração do dia. O que acontecia na viração do dia? Adão, depois de suas atividades, o que ele fazia? Ele ia com sua esposa, saía da sua localidade onde ele morava e ia a um determinado lugar ali, aquele lugar é especial, não era aleatoriamente. Adão não saía, o Senhor Deus um dia encontrava com Adão num lugar, outro dia em outro lugar, não. Aquele lugar era um lugar especial que o Senhor Deus ali se apresentava e Adão já estava esperando o Senhor com maior prazer e alegria de cultuar e de falar com o Senhor, de se receber instrução, né? Ah, Senhor, mas por que isso, Senhor? E aquilo ali, Senhor? Oh, como é que faz isso aqui? E o Senhor Deus harmonizava, aleluia, a mente, o sentimento de Adão. E ali era como tivesse a bateria nas atividades do dia descarregando, e quando ele chegava na presença do Senhor, a bateria carregava de alegria e de harmonia por estar na presença do Senhor. No capítulo 3 de Gênesis, verso 8, vai dizer assim a palavra de Deus: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? O que nós vemos aqui na palavra de Deus? Primeiro nós observamos que havia um hábito deles na viração do dia, estar, sair com a alegria dos seus lugares para ali encontrar com o Senhor Deus. Então o que acontece? Está tudo em ordem, porque a vida da gente, para ter equilíbrio, para ter uma visão exata, um prazer, harmonia em nosso sentimento, é o Senhor Deus que nos dá. É Ele que nos dá. É Ele que dá essa harmonia através do Espírito Santo, porque o seu próprio Filho dele, o Yeshua glorioso, o Messias verdadeiro, uma certa vez ele disse, quando estava perto dele, e cumprir a obrigação, o trabalho que ele veio fazer para o Papai do Céu, que era como o cordeiro ser sacrificado ali na cruz, ele diz antes: olha, eu não vos deixarei órfão, né? E isso ele cumpria. E isso é que faz com que a gente tenha o prazer de, no dia, terminando do dia, nós nos apresentarmos ao Senhor. Então aqui Adão e Eva faziam isso todo dia. Era uma alegria, era uma paz, era um prazer deles buscar ao Senhor naquele lugarzinho. Logo vai surgir um problema no Jardim do Éden que dificilmente se resolverá, porque eles não estavam habituados com uma determinada situação de ataque
interferência em seus pensamentos e em seus sentimentos. Lá não existia no Jardim do Éden esse sentimento de interferência para tirar a visão ou a sua caminhada de um determinado caminho que você está fazendo. Lá eles não sofriam interferência, mas o inimigo, diz as Escrituras, que ele vai se apresentar e ali ele vai criar uma interferência sentimental e psicológica na mente de Eva, da qual vai fazer eles pecarem. Adão e Eva pecam, e o que acontece? Naquele momento, quando o inimigo foi embora e deixou eles ali, porque o diabo faz isso, ele usa as pessoas, vai embora, tira a inspiração daquilo que eles fez e deixa a pessoa aleatoriamente sem saber o que fazer, né? Perdidos pela loucura que cometem. Adão e Eva estavam naquele momento perturbados, a consciência já a primeira vez que vai mostrar que eles não estavam em condições de encontrar com o Senhor Deus, porque eles estavam nus, as suas mentes estavam agora trabalhando ao contrário de uma harmonia e de uma paz interior. E logo o que acontece, o que vai acontecer? Eles se escondem da presença do Senhor. Eles não se apresentam ali no lugar onde se dava culto ao Senhor. Logo, o que vai acontecer, o que acontece? Eles, na consciência, não temos condições de apresentar ao Senhor nossas condições de vida, ou como nós estamos vivendo, ou o que nós fizemos, não era para nós ter feito isso. Então, a consciência faz justiça, mostrando para eles o erro que eles cometeram. Eles logo se escondem, né? Pega folhas de árvores e se esconde nas árvores, de trás das árvores, vai esconder do Senhor Deus. Nós não conseguimos nos esconder do Senhor Deus. Todos nós não conseguimos esconder do Senhor Deus. Você, cuidado, o Senhor Deus está assistindo a sua vida. Você vai no culto, no templo? Então cuide para que o Senhor Deus lá no templo possa te ouvir através da vida que você está vivendo. Ao contrário, lá o Senhor vai puxar a sua orelha para poder colocar tudo em ordem, porque o Senhor Deus quer você harmonicamente na presença dele. Então, o que vai acontecer? Eles se escondem. Ao ele estar escondido, o Senhor Deus esconderam-se Adão e sua mulher da presença, de estar presente do Senhor. Eles não estavam mais presentes do Senhor Deus. Entre as aves do jardim, não estava mais presente, estava ausente. Quer dizer, morreu para o Senhor Deus, porque não tinha condições, que é o que acontece entre a humanidade. Os seus erros e pecado faz com que o homem se ausenta de servir a Deus. Mas por que esse povo, coração tão duro, não vai para o templo cultuar o Senhor Deus? Porque o que acontece? Os seus pecados, as suas consciências, não dá liberdade de dobrar o joelho para buscar o Deus, como aqui, ó. Aqui Adão, o que aconteceu com Adão? Adão não tinha poder, força para buscar o Senhor Deus. Ele não tinha força, como as pessoas hoje não têm força de ir no templo, não quero saber de religião, dá um disfarce, mentira, se escondendo diante de aspectos de coisas que criam, porque as suas vidas, porque estão nus diante do Senhor Deus. E estão vivos para o pecado e mortos para o Senhor Deus. Adão estava naquele momento morto para o Senhor Deus. O Senhor Deus vai chegar e vai restaurar Adão. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Porque o lugar onde ele estava não era ali. O lugar onde o Senhor Deus se encontrava com Adão era aquele lugar santificado, ali, porque todo Éden era santificado. Então, ali naquele lugarzinho, ali onde ele se encontrava, ali era o lugar. E não se esconder, estava ausente, o lugar estava vazio. Logo que vai acontecer o seguinte. Então, o que acontece? O Senhor Deus diz: onde estás? Adão, onde é que você está? Você não está no lugar certo. Você voltou para o mundo, Adão? Você te desviou? Deixou de servir ao Senhor Deus? Por que você não está mais me servindo, Adão? Não perca o ânimo, eu vou te buscar. Diz as Escrituras que depois de Adão estar ali desviados, o que acontece? O Senhor Deus vai se apresentar e vai restaurar Adão. E ele disse: olha, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu, eu estava sem condições de me apresentar ao Senhor e de dar culto e louvor ao Senhor. Por isso foi que eu me escondi, Senhor. E é isso que acontece. Não adianta, não adianta. A pessoa pode ir até no templo, mas se a vida não estiver de acordo, o Senhor Deus não o vê. Fala: onde é que tu está? Ele está em outro lugar. Por que outro lugar? Porque a mente está infectada pelo vírus do pecado. E o que acontece? Eu me escondi porque, Senhor, eu vi que eu cometi o meu pecado e não podia voltar. O Senhor Deus vai trazer ele de volta. E ali o Senhor Deus faz uma aliança com Adão e traz Adão de volta, né? Restaura Adão, você que está desviado, meu irmão, volta para o Senhor. O Senhor, você pode ser de qualquer dominação.
Viu? Não está, você comete um erro e pecado, porque existe dois tipos de pecado. Eu vou sempre falar aqui que existe dois tipos de pecado. O pecado natural e o pecado, aquele pecado projetado, aquele pecado desejado, quando você usa engenharia, meios e métodos para conseguir chegar ao objetivo, para cometer o pecado. O pecado natural não, é a nossa natureza. Nós não pecamos porque nós fazemos dentro da nossa mente uma arquitetura para cometer pecado. Nós não fazemos isso. Então, o pecado natural, eu não tenho como não pecar, pecado natural. Agora, pecado, igual o pecado que Davi cometeu, que ele fez uma soma para poder chegar ao objetivo, foi lá, pegou a Betseba, depois pegou outro quadro que ele criou. Qual quadro que ele criou? Eu mando matar Urias, e matando Urias, o que acontece? Eu logo fazer o quê? Estou livre e posso ficar com Betseba. Isso é um pecado da qual ele pagou um preço de qual nós não suportamos. Tudo bem. O Senhor Deus, ele restaura, ele sempre restaurou e restaurou a vida de Davi. Ele pode restaurar a sua vida. Ele quer de volta você lá naquele lugar, na viração do dia, buscando a sua presença. E diz que aquilo que aconteceu, o Senhor Deus fez a aliança com Adão, deu vestes, quer dizer, vestiu, tirou a vergonha, a desonra, né? E deu equilíbrio em toda a vida moral de Adão, e Adão agora começou a cultuar. Tanto que ele ensina quem? Ele ensina Caim e Abel cultuar o Senhor Deus. E nisso o que acontece? Dali de Adão até Noé, houve homens adoradores ao Senhor nosso Deus. Passando os séculos, o que vai acontecer? O Senhor Deus, trabalhando entre a humanidade, nós vamos encontrar que ele vai chamar Abraão. Abraão é um homem, diz as Escrituras, que era um homem adorador de imagem de escultura, está na palavra do Senhor. Em Gênesis vai mostrar muito isso também. O que acontece? Que ele era um homem adorador de imagem, seu pai fabricava imagem de escultura e vendia. Mas e daí? Mas o Senhor Deus, quando tem para tirar, meu prezado ouvinte, pode você ser traficante, pode ser você um ladrão, pode ser você um viciado, pode ser você uma prostituta, pode ser você o que for. O Senhor Deus não está olhando para isso. O que ele quer é o seguinte, é tirar isso da sua vida para lhe tornar um homem. Você ter uma experiência que você nunca teve, para poder vir para o templo para glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Então, o que acontece depois de Abraão? Nós vimos que veio a linhagem, as gerações da semente de Abraão, e o que vai acontecer? O que vai acontecer é que em 992 antes de Cristo, antes do nosso Senhor Jesus, né? Ali o que acontece? Nós vamos encontrar pela palavra do Senhor que Davi, ele busca querer fazer o quê? Construir o templo do Senhor. Mas a vida de Davi, o passado de Davi, o templo era uma coisa tão sagrada e tão maravilhosa que ele não tinha condições, já estava restaurado já, a vida dele estava pagando alguns preços, porque nós pagamos pelo pecado que nós fazemos. O Senhor perdoa, mas o preço nós vamos pagar dos nossos erros para que nós possamos nos educar e não praticar mais aquilo. E o que acontece? Não, você não construirá, mas o teu filho Salomão. Então é que quando vai em 992 a.C., o que acontece? Então vai começar a construção do templo ali em Jerusalém, que falamos do primeiro templo. E aí o que acontece? Nós vamos encontrar, para a leitura aqui é do templo, tá? Buscar ao Senhor. Então nós vamos encontrar que o Senhor Deus, depois que Salomão faz o templo, o Senhor Deus fala para ele, para Salomão. O que o Senhor Deus fala para Salomão? Fala bem assim. E o Senhor disse, ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste para mim. Santificarei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Eu ouvi a tua oração, Salomão. Você pediu para me abençoar a casa que você construísse, para que eu pudesse encontrar com o povo aí para abençoar, trazer a palavra, corrigir, colocar o meu povo, abençoar o meu povo. Pois eu ouvi a tua oração. Mas olha o que acontece. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com interesse de coração, com sinceridade para fazeres segundo tudo o que te mandares, e guardar os meus estatutos e os meus juízos. Olha, eu estarei. Eu te ouvi a tua oração, estou respondendo.
Mas uma coisa importante, se vocês guardarem o meu mandamento, me respeitar, honrar a casa que vocês me fez, andar na minha presença, eu estarei nesta casa recebendo vocês e abençoando vocês todos os dias de suas vidas perpetuamente. Essas eram condições. 5. Então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vossos filhos, aí preste bem atenção, porém, se vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardar os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, para fodes e servides outros deuses, e vos curvardes perante eles. O Senhor Deus está dizendo, olha, eu ouvi a tua oração, estarei sempre nesse tempo se você andar na minha presença. Mas se vocês fizerem imagem de escultura para adorar, desviar da minha presença e do meu mandamento, e fazer imagem de escultura para poder adorar, colocando um outro Deus perante a minha presença na minha casa, eu destruirei o templo. Vamos ver. Verso 7 de 1 Reis, capítulo 9. Então destruirei Israel. Preste bem atenção aqui. Preste bem atenção. Então destruirei Israel da terra que lhes dei. Viu? Acontece? Eu destruirei Israel. O Senhor Deus falando. Está escrito aqui, procura lá. Vou repetir que é para dizer que eu não falo. Eu gosto de provar nas escrituras. Ele vai te falar aleatoriamente, eu não gosto. Por isso que eu tomo um pouco do vídeo por causa disso. 1 Reis 9, do 3 até o verso 9. Então destruirei Israel da terra que lhes dei. Se começar a adorar imagem de escultura, desviar de mim, querer me servir aleatoriamente, servir a Deus precando, fazendo o que não presta e vir na minha casa, eu destruirei Israel. E a esta casa, vendo? Eu destruirei Israel e a esta casa. Qual é a casa? O templo que Salomão acabara de construir. Aqui acabou de construir. E estava ali um culto, e ele orou ao Senhor para o Senhor abençoar aquela casa. Eu destruirei Israel e destruirei esta casa também. Que santifiquei o meu nome. O Senhor Deus ouviu a oração de Salomão e santificou aquela casa para ser um lugar dele. Porque a palavra santificado, o que é? Dentre outros templos e casas que existiam, ele santificou aquele lugar, separou aquele lugar para que ele pudesse vir ali habitar e responder às orações e às súplicas do seu povo. Lançarei longe da minha presença, tanto Israel como esse templo, eu não estarei aí com vocês. Então as pessoas acham que o Senhor Deus aceita de qualquer jeito, nós viver aleatoriamente, de qualquer maneira. Não, nós temos uma responsabilidade em servir o Senhor, nosso Deus. E Israel será por ditado, viu? E Israel será por ditado e motejo entre todos os povos, será uma gazarra, né? Vai ser uma gazarra. Vai ser uma gazarra. Vão blasfemar deles, né? Vão fazer com que eles sejam uma piada, né? Foi isso que o Senhor Deus falou. E as nações olharão para vocês e terão nojo de vocês, porque vocês serão uma piada nos lábios das pessoas, porque se vocês fizerem isso, vocês serão entre todos os povos. E desta casa, que é o templo do Senhor, que é tão exaltada, linda, bela, tão exaltada, todo aquele que por ela passará e assombrará. Olha só. E dirá, por que fez o Senhor assim esta terra e esta casa? O Senhor Deus, vai acontecer isso se você não andar na minha presença, fazer imagem de escultura para adorar, isso vai acontecer. Morre o templo, aquele templo que era tão poderoso, eles eram tão vaidosos, tão amorosos pelo templo. O que aconteceu com o templo? O que aconteceu com o Deus dele? Por que deixou derrubar o templo? Olha só o que acontece. Dirão, por que deixaram o Senhor, seu Deus? O povo dirão, isso aconteceu, a destruição do templo. Se isso acontecer, é porque eles deixaram de servir ao Senhor Deus e se misturar com pessoas que adoram imagens de escultura. Eu não estou falando aqui das religiões que adoram imagens de escultura. Eu quero que vocês bem entendam. Toda vez que eu falo aqui, não estou combatendo nenhuma religião. Quem sou eu para combater nada? Não estou combatendo religiões nenhuma.
Porque eu não sirvo religião nenhuma, eu sirvo as Escrituras. Eu estou mostrando aqui para vocês, e vocês vão encontrar nas Escrituras, todos de Gênesis a Apocalipse, sobre negócio de imagem de escultura. O Senhor Deus não falou. Os outros podem adorar, mas vocês, a minha nação, o povo que eu criei, não pode trazer imagem de escultura para dentro do meu povo. Porque deixaram o Senhor, as nações irão dizer. Foi porque deixou o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito. E os seus pais se apegaram a deuses alheios, qualquer deus do povo do Egito e de que se prega no mundo. Deus em mais de escultura, que não é Deus. É Deus porque as pessoas pegam e santificam isso aqui dizendo que é Deus. E as pessoas começam a colocar esse verde como se fosse um Deus. E a Bíblia diz que não é Deus, porque o único Deus que existe é o que está no céu, na terra e no mar. Vou repetir, não estou aqui combatendo a igreja, a religiões que adoram e aprovam imagem de escultura. Jamais estou fazendo isso. Estou mostrando as escrituras que pertencem a você. Não é ninguém de religião nenhuma. As escrituras, ela é para todos os lares, nos 4 cantos da terra. Diz, alheios, né? E se apegaram a Deus, se eles se apegarem a Deus estranho feito por mão de homens, e se curvarem perante elas as imagens de escultura, e o servir por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Para nós vamos Mateus 24. Então o que nós vemos? Nós vemos o Senhor Deus fazendo um propósito. Tudo bem. Eu vou habitar entre vocês. Eu vou estar entre vocês. Mas se vocês guardarem os meus mandamentos, meu mandamento é vocês não fazer Deus de mais cultura. Êxodo 20 fala sobre isso. Nós estamos falando sobre o templo, maneira de se cultuar e de se buscar a Deus. Quando fala em templo, nós estamos falando em que? Em comportamento de quando nós vamos buscar ao Senhor. Quando eu falo Senhor, não estou falando aqui, evangélico, não, estou falando em geral. Todos nós que vamos buscar ao Senhor. Então, o que acontece aqui? Eu estarei lá, vou ouvir vocês, vou abençoar vocês, alegrarei vocês, estarei perpetuamente com vocês. Mas no dia que vocês desfiarem para adorar outros deuses, essa casa será uma piada. Israel será uma piada entre as nações. E tem ocorrido isso, mas não é o tema não é esse. Então, o que nós vemos? Nós vemos que em 992 antes do Senhor Jesus de Cristo, o que veio acontecer foi feito o primeiro templo de Israel. O que nós vemos, que nós vamos encontrar agora, em 2 Reis, capítulo 25, verso 8, verso 9, 13, 16, nós vamos encontrar um assunto aqui. Vamos ver aqui a palavra do Senhor. E no 5º mês, do 7º dia do mês, este era o ano de 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradan, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, em Jerusalém. E queimou a casa, o templo, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, que também estava, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas que guarda, igualmente queimou. Verso 13. Quebraram mais os caldeus as colunas, ao templo indo por terra. De cobre estava na casa do Senhor, a destruição, como também as bases e o mar de cobre que estava na casa do Senhor. E levaram o seu bronze para a Babilônia. Olha o que está acontecendo. Isso aqui, olha o que está acontecendo. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor. E o peso de cobre de todos esses utensílios era incalculável. Olha o que nós vemos. Em 992 a.C., foi construído o templo, o Senhor fez uma promessa. Anda na minha presença e eu estarei com vocês instantaneamente. Eles começaram a desviar e trazer imagem de escultura e adorando o Senhor da maneira que eles queriam. No templo para que ele seja abençoado e fazendo dentro dos seus lares de culto, dentro dos matos, nas matas, fazendo culto a Deus estranho. O Senhor Deus falou que o negócio não ia ficar bom para eles se fizerem isso. O que vai acontecer? Em 599, o que acontece? Vai acontecer a destruição do templo.
393 anos depois da construção do templo, o que acontece? O Senhor Deus permite. Não é que o povo é mau e destrói Israel, não. O Senhor Deus falou, se vocês não darem minha presença, o que vai acontecer é o seguinte, eu estarei perpetuamente. A nação de Israel será poderosa. Mas se vocês desviarem, eu entregarei a Israel e deixarei destruir o templo. E o Senhor Deus permite o quê? O rei da Babilônia destruir. Em 599, nós vemos que ele entra e destrói o templo de Jerusalém, que é o primeiro templo. 392 antes de Cristo foi destruído. Quer dizer, 393 anos depois da construção do templo. Pouquíssimo tempo. E por que isso? Simplesmente o porquê não cumpriram a palavra do Senhor. O porquê que nós estamos fazendo isso? Para entrar no nosso assunto, para poder saber o porquê que aqui, ó, olha aqui o que acontece aqui, ó. De lá do ano 599 a.C. até Jesus, o que vai acontecer? O que nós vemos? Israel desviando do Senhor Deus. O Senhor não adora, o Senhor não abençoa o povo porque é judeu, porque é israelita, porque é evangélico, porque é católico. Não. O Senhor Deus não faz isso, não. O Senhor Deus abençoa, guarda, livra, dá providências na dificuldade em todas as áreas da vida humana, porque ele respeita o Senhor. Se eu sei que eu não posso adorar a imagem de escultura, não, é só uma... Não, a Bíblia diz que não, está escrito aqui. Estamos falando sobre adoração. Não estou pregando contra religiões aqui. Estou falando da palavra de Deus que é sua também. Você não pode ser um mundo evangélico, você pode ser católico, mas você também tem direito das escrituras, por isso que eu estou pregando. Então o que acontece? Colocar uma imagem de escultura na frente para poder... O Senhor Deus não aprova isso. E o que vai acontecer? Nós lemos aqui, nós vamos entrar no nosso assunto, para que nós possamos entender. E quando o Senhor Jesus ia saindo do templo, aproximar os seus discípulos e mostrar a estrutura do templo. E o que nós vemos aqui? O que acontece? O que nós vemos? Nós vemos aqui, agora, o segundo templo, né? O que vai acontecer? Né? Que os discípulos saem de um culto com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, e ao sair, eles carregavam dentro dele o templo. Servia ao Senhor, que era bom, não servia. O templo, a religião, o fanatismo, a idolatria do templo. E por que o Senhor Jesus está falando isso? Olha só. Mestre, dá uma olhada para essa estrutura, mestre. Dá uma olhada que coisa linda. O mundo gentil não tem um templo igual ao nosso, mestre. Olha, estão mostrando aqui. Mostrou a estrutura do templo. E para mostrar a estrutura e ter esse orgulho, é porque outros templos não chegavam aos pés da maravilha que era o templo de Jerusalém. E deveria sim ser o templo, sim, organizado, bonito, lindo, claro, porque é a casa do nosso Deus. Porém, o que acontece é que era idolatria no templo e responsabilidade em servir ao Senhor. Ninguém queria servir ao Senhor. Ninguém queria andar na presença do Senhor. Nós vamos ver lá na frente que não quer. Então, ir no culto, ir na igreja, não quer dizer que serve ao Senhor. E no templo, não adianta. Ele estava todo dia no templo lá, discutindo, principalmente contra o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus pegava a verdade, para tirar a idolatria e colocar a vida de comportamento da vontade do nosso Deus. Eles não queriam, eles criavam ódio contra o Senhor Jesus. Então, o que acontece? Então, nós vemos aqui. Então, ele estava todo orgulhoso, depois de um culto tão bom, eles vêm trazer o quê? A primeira coisa. Eles poderiam falar, mestre, que mensagem que o Senhor trouxe hoje nessa manhã. Que mensagem me chamou a atenção de um assunto tão maravilhoso. Não, olha o templo, Senhor. Coloca o templo como lugar de idolatria. E o Senhor Jesus vai trazer a mentalidade do homem para uma realidade. Vocês não vê? Jesus, porém, lhes disse, não vê de tudo isto? Vocês não estão vendo toda essa coisa bonita que vocês vê? Esse edifício bonito que vocês vê? A profecia, o Senhor Jesus aqui vai profetizar contra o templo, por causa que o primeiro templo, que era eles, estava fora da presença do Senhor Deus. Não veio de tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Viu? O Senhor Jesus, com 33 anos,
ele profetizou. Vocês não estão vendo esse orgulho tão grande de vocês? E uma coisa, o Senhor Jesus era judeu, ele poderia se orgulhar. Ó mestre, ó discípulos, eu estava com meu pai, eu vi quando foi construído o primeiro templo. E que tem... Não, o Senhor Jesus, a vida é passageira. O que o Senhor Jesus disse? No mundo tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É isso que nós devemos entender. A nossa mentalidade não está poder fazer raiz da terra. No mundo das coisas, a raiz sabe de amar o mundo. Ele mesmo diz, não ameis o mundo. Nem o que no mundo há. Porque se alguém está raizado no mundo, não está firmado em mim, no meu amor e do Pai. E o que acontece aqui, vocês não veem tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja. Você já imaginou, quando o Senhor Jesus expressou isso para os discípulos, como foi que eles ficaram? Como foi que eles tomam aquele susto? Qual era o pensamento do discípulo naquele momento? O Senhor Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Vamos lá. Toma um tempo aqui, mas eu quero dar sentido. Então, o que nós vamos ver? O porquê o Senhor Deus falou lá, em Reis 25. Se vocês estiverem a guardar os meus mandamentos e andar na minha presença, vocês, tudo bem. Eu estarei com vocês perpetuamente. E por que o Senhor Jesus profetizou contra o templo? É simplesmente o Evangelho de João, capítulo 2 e verso 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achando no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito uma azorrague de cordeiro, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou dinheiro no templo, dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai estes, que não façais da casa de meu pai casa de oração. Está aqui porque que foi destruído o templo. O Senhor Deus, lá no 25, lá, de 1 Reis, ele disse lá, eu estarei com vocês perpetuamente, guardando os meus mandamentos. Aqui, por que o Senhor Jesus profetizou para os discípulos que o templo, no ano 70, ele iria acontecer isso? Aconteceu no ano 70, os romanos chegou e destruiu o templo. O porquê? Por causa disso aqui, ó. O Senhor Jesus mostrou aqui, não vê tudo isto? O porquê que o Senhor Jesus está falando do templo? Porque eles aqui, ó, estavam aqui fazendo da casa do Senhor Deus comércio, vendendo roupa velha, geladeira velha, sapato velho, roupa velha, tá entendendo? Sendo que a roupa, nós podemos pegar roupa boa, dar para as pessoas, não é ficar vendendo dentro do templo. E eles aqui estavam vendendo, fazendo negócios, tá vendo? Cambiadores. Tá entendendo? O Senhor Jesus derrubou o dinheiro, derrubou tudo, vendendo a casa do Senhor. O Senhor Deus pesa a mão. Ai, vamos jejuar, vamos... Não adianta fazer jejum nem orar se a vida não corresponder. Você perde tempo, eu perco tempo, dobrar meu joelho ou jejuar. Sabe o que acontece? Se minha vida, meu comportamento, minha maneira de viver não está relacionada à vontade do Senhor Deus. Não adianta, eu vou perder o meu tempo. Eu vou perder, você pode jejuar 40 dias para Deus resolver o problema do Brasil. Não vai resolver, porque o Senhor Deus, ele não responde porque você vai no templo, você é evangélico. Não. O Senhor Deus responde você pela sua maneira, seu comportamento agradável aos olhos do Senhor. Sua vida dentro da sociedade é um exemplo de maneira de viver. Então o Senhor Deus vai ouvir a sua oração. Ao contrário, você vai morrer de fome. E vai gastar muita saliva, o Senhor Deus não vai ouvir você. Não ouve você, nem a mim, nem a ninguém. Se nossa maneira de viver, pastor, não tem poder de cruzar, passar pela minha vida porca e chegar e querer me abençoar, não vai. Um dia nós vamos mostrar, se você quiser lá, pode ir lá. Eu nem vou pregar sobre isso, não, que não tem mais tempo. Estou até passando um pouco do tempo no vídeo lá, mostrando lá. Em 1 Jeremias, capítulo 15, verso 1. Lê lá. E eu não vou nem falar aqui, que é para não ficar sem graça, tirar a vida do trabalho que eu vou falar sobre esse assunto. Então, vê lá para você, só para você ter início. Jeremias capítulo 15, verso 1 lá. Não vou falar sobre isso, que é para você ter uma noção. Então, o que acontece aqui? Então, eles não adoravam ao Senhor. Por isso que o Senhor Jesus via as coisas antes dos olhos alcançar. Ele foi e é onisciente, ele nos conhece. Você não está sendo abençoado? É por causa da sua vida. Eu não estou sendo abençoado? É por causa da minha vida errada. Pastor, não tem poder de me abençoar se eu não andar com a vida errada.
Está errado, mentiroso, que eu ando com a vida errada lá, eu chego na igreja e o pastor abençoa. Não é abençoado, só se nós vivermos a Escritura. Aí combina a ordem que o Senhor Deus para o pastor, e aí minha vida na presença do Senhor, aí o pastor me abençoa, e aí sim, aí combina. Tudo bem. Então eles viviam dessa maneira, fazendo isso. Eu vou terminar já que está chegando aqui. Por isso que demora um pouco, porque eu quero que vocês entendam as Escrituras. Senão eu fico falando para vocês e não dou sentido, eu quero dar sentido. Então, vamos lá. O segundo templo foi destruído no ano 70, profetizado pelo Senhor Jesus. Olha aqui lá. A destruição não está aqui, foi apenas profecia. Está lá na história. Não adianta querer disfarçar. Eles tentaram refazer o muro lá, com bloco, com outros tipos de bloco lá, mas não dá, você olha, eles estão querendo complementar para dizer que não caiu tudo. O Senhor Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, e não ficou. Né? Então, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, o que acontece? Então, o Senhor Jesus vai fazer o quê? Permitido pelo Senhor Deus, o Senhor Jesus vai fazer o quê? Daqui para frente, o templo é você. E em todo tempo é isso, né? Eu levo o meu corpo para o templo, mas o meu corpo, onde eu moro, o meu espírito, através do meu espírito, do meu intelectual, o centro operacional da Via Vida em minha mente, está organizado. Eu quero servir-te, Senhor. Me perdoa dos meus pecados, me dá vitória, Senhor. Eu quero andar na tua presença, é tão difícil. Senhor, eu cometi ontem um pecado, Senhor. Tem misericórdia. O que eu estou fazendo? Santificando, buscando ao Senhor, nosso Deus. Né? Então eu vou para o caso do Senhor, o Senhor manda, me abençoa, me dá vitória, me ajuda, porque eu tenho interesse de estar dia a dia brigando contra a minha natureza humana para poder fazer o quê? Servir ao Senhor. Vamos ver, para fechar o nosso trabalho. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, que Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sou eu, que é você, é santo. Viu ali? Não sabe vós que sois o templo de Deus? Esse negócio de ir para o templo, se o templo nosso não tiver organizado, você pode ir para o templo, dormir no templo, passar um mês no templo, você pode fazer o que quiser no templo, não ter a resposta do Senhor, porque o templo é aqui, ó. Sentimento, pensamento maravilhoso, guerreiro, contando contra uma para poder agradar o Senhor nosso Deus. Vós sois o templo do Senhor, a mente de Cristo está com a mente de Cristo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus te destruirá. Ora, você não quer ser destruído igual o templo de Jerusalém, igual o povo de Israel passa vergonha no mundo, estão passando? Logo, organize o templo de sua vida para agradar ao Senhor e Ele abençoará a sua vida. Nós não seremos abençoados porque nós curtimos uma religião entre nós. Não. Israel é o povo de Deus, a terra santa é do Senhor nosso Deus, que é santa, é do Senhor Deus, que o Senhor Jesus vai reinar ali. O Messias vai descer ali com um trono glorioso para poder reinar eternamente ali. Porém, o povo está pagando um preço porque deixa de viver a palavra do Senhor. Não pensa porque é judeu que o seu Deus vai abençoar. Nós somos judeus, nós somos a nação mais poderosa. Negativo, negativo. Davi teve que pagar o pecado dele porque ele matou um gentio. Ele matou Urias. E ele pensava também na mente dele que o seu Deus não ia fazer um caso, matando uma pessoa insignificante para o seu Deus. Negativo. Ele pagou o preço porque ele matou um homem que era justo com a nação de Israel. Não era israelita, mas ele era um homem que lutava a favor de Israel, amava Israel. E ele pagou o preço por isso. Não adianta ser judeu, não adianta ser evangélico, não adianta apenas ser católico. Nós temos que viver as Escrituras. Todos nós, judeu, evangélico, católico, todos nós temos que batalhar para viver as Escrituras, porque você é o templo do Senhor, eu sou o templo do Senhor. Então vamos organizar os nossos sentimentos, não diante da religião, nos aparentar um com o outro lá, que está tudo bem, que está tudo realizando. Mentira, não é bem assim. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar o nosso comportamento no trabalho, onde nós passamos, onde nós vamos, e o que acontece? E o Senhor Deus, então, vai nos responder. Na empresa onde você trabalha, você não dá mau testemunho, o Senhor Deus está vendo que você está vivendo as Escrituras. E quando você vai à noite para o culto, o que acontece? O Senhor está lá com você. Você está lá no hospital, você dá testemunho das Escrituras com a vida, não é pregando, não. O Senhor Deus está alegrando os olhos do Senhor e o Senhor está com você. Você está na condução, no mercado onde você vai, o seu comportamento tem
Tem evangélicos aí que andam com a boca cheia de palavrão, até pastor já vi falando palavrão. Ora, os lábios nossos é para louvar o Senhor. Como é que você fala palavrão, xinga seus filhos, e de noite você está no culto e quer ser abençoado? Ora, irmão, isso é hipocrisia, isso é uma religionismo. Não trata de servir ao Senhor Deus. Quando eu sirvo ao Senhor Deus, os meus comportamentos, a minha maneira de viver, ela traz alegria no lar, ela traz alegria nos departamentos da vida, nas atividades de trabalhar, aonde eu vou, onde eu estou, as pessoas não precisam eu carregar a Bíblia, mostrar uma bolsinha com a Bíblia, ou andar com a Bíblia na mão, tá entendendo? Para poder mostrar que eu sirvo a Deus. Não, a minha vida é um livro aberto. Poxa vida, eu tô achando, sabe, Rodrigo, eu tô achando que ela é crente. Aquele jovem também eu tô achando que é crente. Sabe, aquele senhor, eu tô achando que ele é crente. O que isso acontece? Nós conta piada, nós falamos conta piadinha de palavrão aqui, ele não ri, ele sai fora da nossa roda. Pronto, você está dando testemunho do Senhor? Então o Senhor vai estar, porque o seu templo está organizado com a ordem das coisas da palavra de Deus. Quer ser abençoado, meu irmão? Quer ser abençoado, minha irmã? E eu quero ser abençoado? Vamos cuidar do nosso templo. O nosso templo onde o Senhor mora, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Mas aqui eu vou ler outra vez para terminar. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Eu sou templo, você é templo do Senhor, então não põe coisa ruim aí, hein? E que o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito Santo, o Senhor vai habitar em nós, se nós tivermos o quê? Cuidando do nosso tempo. Não posso ter inveja. Opa, não posso ter maldade. Opa, posso... Senhor Jesus, socorro. O inimigo é aquele que lançar mau pensamento em mim. Opa, não aceito. O que está acontecendo? Você está zelando o templo do Senhor, Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo vem em você, glorificado, aleluia, honra, glória, louvor e adoração. Começa a falar língua estranha no templo. O Senhor Deus usa alguém para falar com você, você sai do templo mais forte, sai mais alegre. Por quê? Porque primeiramente você está guardando o seu templo para glorificar ao Senhor, né? Não é andar de qualquer maneira e depois chegar no templo e querer saber isso. Não. O 17. Se alguém destruir o templo de Deus, está escrito lá, eu quero que vocês leiam lá para depois dizer que esse irmão aí já deve estar velho, não está sabendo o que fala. Vê as escrituras aqui. Não precisa de teologia para poder entender isso aqui. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Não deixa, irmão. O que é destruir aqui? É desprezar. Deus te desprezará. Você estará constantemente no templo. O Senhor não te ouve. Teu lar continua bagunça, a mesma coisa. Você carrega 20 anos, 10 anos, 15 anos, a Bíblia debaixo do braço e vai para o templo e as coisas não se resolvem. É claro, porque o seu templo está desorganizado, está destruído, está desprezado pelo Senhor. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, quer dizer, desprezará. Eu não habitarei nele, entendeu? Não ouvirei ele. Porque o templo de Deus é você, que sois vós, é santo. Aqui. Como é que nós podemos limpar o templo? Vamos limpar o templo? Com essa escritura. Limpamos-nos e o Senhor Deus nos abençoe, porque nós somos santos. Está escrito aqui. Não é que nós vamos ser santos quando não. A Bíblia diz que nós somos santos já. Está aqui. É santo, porque o templo é santo. Né? Aqui a escritura está dizendo, é santo. Né? Separado para o Senhor Deus. Amém? Que o Senhor Jesus continue te abençoando, me abençoando e nos dando vitória, uma vassoura poderosa para continuamente limparmos o templo do Senhor, que somos nós. E aí nós vamos para o templo, aleluia, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus continue te abençoando todos os lares nos 4 cantos da terra. Não é hipocrisia o que eu estou falando, é o desejo íntimo. Aleluia, tu conheces, Senhor, aí agora os meus pensamentos. Ó Senhor Deus e Yeshua glorioso, Espírito Santo, tu conheces. Desejo que nós possamos usar essa vassoura poderosa para poder varrer o nosso templo, para cultuar dentro do templo o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus, que está à tua direita, e o Espírito Santo que comigo e conosco está. Senhor amado, te agradeço por esta mensagem. Faça entrar, Senhor, nos lares, em todos os lugares, Senhor amado, a tua palavra venha, Senhor, com a tua vassoura gloriosa, nos dá poder o Espírito Santo e a palavra para que possamos organizar o nosso templo para melhor te agradar, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, a ti, Yeshua glorioso, Messias verdadeiro, e a ti, Espírito Santo.
Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Que Deus abençoe e vos guarde. Eu demoro um pouco nos vídeos porque eu quero dar compreensão a vocês daquilo que está sendo falado. Não vai falar aleatoriamente, não comprovar nas escrituras, que vai fazer o quê? Não vai ter sentido na sua vida, tá bom? Eu abençoo vocês em todos os lugares no mundo, em nome do Senhor Jesus.